Uma boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura, esta quinta-feira de feriado. Estamos aqui tendo a honra e o prazer de receber a Andelita de Paula, ela que é psicóloga, psicanalista, corredora amadora, está com um movimento bacana lá na cidade de Jaboticabal. Ela é de Jaboticabal, mas atinge também um público aqui na nossa cidade. Eu mesmo conheço o trabalho dela através das redes sociais. Ela vai contar um pouquinho da história dela, um pouquinho da trajetória dela e vai trazer aqui bastante conhecimento na área da psicologia para todos os nossos ouvintes. Lembrando, para você que queira mandar um comentário através das nossas redes sociais, você entra no Facebook ou pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Andelita, muito obrigado por você tirar esse tempinho aqui nesse feriadão para vir aqui bater um papo com a gente. Lucas, obrigada pelo convite. É sempre bom estar em contato com as pessoas, dividindo, compartilhando. Esse contato é tão rico, né? Então, todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu adoro estar em contato com o público. Essa troca é enriquecedora. Então, obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço, todos nós que estamos acompanhando aqui a Rádio Cultura agora, quem agradecemos a sua presença aqui hoje. Conta um pouquinho pra gente da sua história, você é lá de Jaboticabal, nasceu lá, como que foi a sua infância lá em Jaboticabal? Olha, eu nasci em Ribeirão Preto, né? Sou ribeirão pretana, né? Mas só nasci lá, vivo em Jaboticabal desde sempre. Minha família é toda de lá, sou casada já há mais de 10 anos, tenho um menininho de 8. Comecei na área da psicologia lá em Jaboticabal mesmo, né? Na época ainda na área organizacional, trabalhava numa empresa lá em Jaboticabal, a CCM, Estrutura Metálicas, trabalhei lá na área de RH, mas sempre com a intenção de investir na minha área clínica, que sempre foi a minha paixão, né? Os atendimentos clínicos. E depois de 4, 5 anos, esse sonho virou realidade. Consegui abrir meu consultório e inicialmente eu só atendia presencial. Então o meu público era quase 100% da cidade de Jaboticabal. E isso foi mais ou menos até a pandemia. A pandemia, quando ela chegou, ela mudou basicamente toda a estrutura da sociedade, né? Tanto no comércio, a gente vê as pessoas se adaptando para tentarem vender mais através das redes sociais. Tudo foi mudando pós-pandemia. Os atendimentos também mudaram bastante, né? Mudaram, e graças a Deus, porque diante daquele sofrimento que foi, né, a pandemia, e muitas pessoas adoeceram nesse período e ficaram sem condições de ter um acompanhamento, já que não era permitido esse acompanhamento presencial. Então, além de todo o pânico que a gente estava vivendo, aquelas pessoas que já estavam em tratamento interromperam, e aquelas pessoas que começaram o adoecimento mental também não tinham acesso a esse tratamento. Então, era um isolamento, era dúvidas, era medo, né? Enfim, todo aquele pânico, né, que a gente passou. Só que não tinha um recurso que a gente pudesse para, de fato, amenizar um pouco daquele sofrimento. E aí veio o atendimento remoto, a regularização desse atendimento remoto, trazendo a possibilidade da gente olhar para essa pessoa, mesmo não estando fisicamente presente. Esse atendimento ele não acontecia antes, ele passou a ser permitido pós-pandemia ou já existia alguma possibilidade de atendimento remoto antes? Olha, ele foi regularizado depois da pandemia. Todos nós precisamos, que atendem, né, remotamente, precisamos cadastrar, entrar no site da psicologia, cada um da sua região, e fazer um cadastro, né, para que de fato você pudesse atuar online. Então, antes disso, isso não tinha essa regularização. Então, não sei se acontecia. Eu mesmo não atendia online. Eu atendia, na época, uma paciente minha de Matão, que inclusive uma vez por semana ela ia em Jaboticabal, mas era presencial, né? A única que era de fora, né? E depois isso mudou completamente o cenário. Então, hoje, para você, psicólogo, atender online, remotamente, você precisa seguir as regras, né, do conselho, que é de fato você se cadastrar, seguir todas as orientações que exige lá, né? Então, praticamente a mesma vertente. É o sigilo, é o respeito,
A lei, né, todo o conselho de ética é a mesma coisa, só que nós precisamos estar cadastrados para poder fazer esse atendimento remoto. Você falou do sigilo, muitas pessoas têm um certo preconceito, um certo tabu, falar assim, olha, eu tenho medo às vezes de abrir a minha vida, de dizer as coisas que eu penso. Como que funciona esse sigilo profissional na área da psicologia? Olha, é comum, né? Eu falo que o primeiro momento, o primeiro impacto, quando o paciente ele chega até nós, é assim, gente, será que eu vou conseguir me abrir, né, com essa pessoa que é estranha para mim, né? E nós temos toda uma técnica que, de fato, essa relação, esse vínculo, que é tão necessário, vai sendo construído aos poucos. Então, não é na primeira sessão, tem pessoas que conseguem fazer isso, tá? Que se sentem à vontade. Mas tem pessoas que vão precisar de alguns números de sessões para que, de fato, se sintam à vontade para irem aos pouquinhos se abrindo e percebendo que ali é um lugar seguro para ele, é um lugar de confiança, que ali ele pode ser ele mesmo, sem tabus, sem vergonha, sem medo, que ali é o momento dele ser ele. Só que isso leva um tempinho, é muito particular. Durante a pandemia, você notou que as pessoas mudaram? Por exemplo, você fazia um atendimento, seus pacientes começaram a ter alguma mudança de comportamento em relação à pandemia, porque, querendo ou não, a gente mudou completamente nossa rotina, a gente não conseguia sair de casa, a gente só ficava... aquele convívio familiar que às vezes a gente chegava no trabalho à noite, a gente estava o dia todo com as pessoas. Então, assim, como que foi essa mudança comportamental? Você notou isso nos seus pacientes? Olha, teve uma mudança drástica, né? Por quê? As pessoas se relacionavam mais fora de casa do que dentro. E aí, de repente, começaram a se relacionar mais dentro do que fora. Então, muitos problemas começaram a surgir, que até então poderiam estar mascarados com essa rotina agitada que a gente tem. Tanto que a gente viu, né, o número de divórcios foram, assim, exorbitantes. Porque aquela pessoa, aquele casal precisou parar e se olhar. E, de repente, já não se encontravam mais ali. Só que isso estava camuflado na rotina do dia a dia, né? Então, o isolamento, ele foi fazendo com que a gente ficasse mais irritado, com menos tolerância à frustração, ansiedade, a angústia. Então, esse medo de pegar a doença, de morrer ou de perder alguém, né, que a gente ama. Então, isso tudo foi afetando, sim, o comportamento das pessoas. Mas cada um dentro da sua particularidade. Então, tem pessoas que tiveram os relacionamentos afetados, tem pessoas que já tinham uma tendência à depressão, entraram nessa depressão de uma forma mais forte. Tem pessoas que tinham compulsão alimentar, essa compulsão aumentou, né, diante da ansiedade e do medo. Então, cada um ali teve, sim, o seu prejuízo. Essa questão da compulsão alimentar, às vezes as pessoas elas descontam no alimento alguma frustração, algo que afetam elas psicologicamente, elas descontam comendo. Isso a pessoa ela adquire ao passar do tempo, ela nasce com uma predisposição a ter uma compulsão alimentar. Como que funciona isso? Olha, eu sou psicanalista, né? Então, assim, todo problema que nós vivemos na vida adulta é um sintoma de um problema que nasceu na infância. Então, a compulsão alimentar, partindo por esse viés, ela é fruto de um problema na infância, que só apareceu diante de algum estímulo, diante de alguma situação que aflorou aquilo que já estava latente dentro dela, né, dentro dessa pessoa. E aí a gente vai ter um trabalho investigativo dentro da psicanálise. A gente fala sobre essa investigação do inconsciente para saber o porquê que essa compulsão entrou ali, né? Mas sim, toda compulsão ela mostra um descompasso emocional totalmente errôneo. Então, eu tô triste, eu não consigo elaborar a tristeza, sentir a tristeza como deve. Eu vou comer. Eu estou nervosa, eu não consigo sentir a raiva como devo. Eu vou comer. Eu terminei um relacionamento amoroso, eu não consigo lidar com a decepção, com a frustração, com a sensação de abandono. Eu vou comer. Então, essa comida, ela é
O aconchego, ela é aquilo que acolhe, ameniza. E isso tudo tem a ver com o vínculo primário dessa pessoa lá na infância. Quando eu falo vínculo primário, é o vínculo com a mãe, né? Com o cuidador primário, que alimenta. Então a gente vai entender o que esse alimento significou para essa pessoa em algum momento da vida dela. Por que ela está recorrendo a esse alimento desta forma? Porque a criança faz muito isso. Só que conforme a gente vai adultecendo, né, criando maturidade e a nossa mentalidade vai ficando mais elaborada, com mais ferramentas, a gente já não busca mais isso, ou não deveria. Né? Então a criança, a gente vê o nenê. O nenê, ele não busca só o seio da mãe quando ele está com fome. Ele busca quando ele quer dormir, não está conseguindo. Ele busca quando ele está com dor. Ele busca quando ele está com medo. Então o nenê, ele tem essa atitude. O adulto já não pode ter mais. Mas então a gente traz um comportamento muito infantil no momento que não deveria. Quando a pessoa consegue detectar, por exemplo, eu tenho uma compulsão alimentar, eu detectei quando foi, obviamente com a sua ajuda, ela sabe quando que isso começou, ela consegue se livrar desse comportamento, ela consegue pelo menos entender e diminuir esse comportamento. Como que funciona a partir do momento, olha, eu comecei isso na infância por N motivos? A partir do momento que ela elabora, então ela traz primeiro para o consciente esse motivo, né? Torna isso consciente, ela vai adquirir um certo controle. Então a gente vai trabalhar primeiro nessa consciência, depois na elaboração de ferramentas para que ela consiga controlar o impulso e gerar novas formas de enfrentamento diante das diversas situações que leva ela para essa compulsão. Então é um trabalho que assim, não é de um dia para o outro, né? Até porque essa pessoa provavelmente ela enfrenta essa compulsão já há algum período. Eu falo que é que nem o emagrecimento. A pessoa que ela adquire 30 quilos, não foi de um dia para o outro que ela adquiriu 30 quilos. E também não vai ser de um dia para o outro, ou não deveria, né, ser de um dia para o outro, perder esses 30 quilos. Tudo é um processo. Então, sim, uma pessoa que hoje está enfrentando um problema de compulsão alimentar, ela pode sim se livrar desse comportamento e ter uma vida saudável emocionalmente e restabelecer essa relação com o alimento. Bacana demais. Um ponto bem interessante também que a gente percebeu, que você disse, é que a depressão ela aflorou mais nas pessoas. A depressão, a pessoa ela adquire isso como uma predisposição, é algo genético, ela vai adquirindo com o tempo. Como que isso funciona? Como que uma pessoa entra em depressão? Quando que ela percebe, olha, eu devo estar com depressão? Como que isso vem acontecendo? A depressão, ela é uma doença multifatorial. Ela não tem um único motivo, né? Então ela envolve fatores biológicos, fatores genéticos, fatores sociais, emocionais. Então, é multifatorial. A gente olha para a depressão com essa ideia de multifatorial, tá? Como é que a pessoa percebe que está entrando ali na depressão? Quando ela vai perdendo o sentido. Para que eu vou levantar e trabalhar? Para que eu vou me exercitar? Para que eu vou comer? Para que eu vou me arrumar? Para que eu vou fazer uma maquiagem hoje? Para que eu vou comprar uma roupinha nova? Então a pessoa ela vai perdendo o sentido. Ela vai deixando de se alegrar com aquilo que até ontem era tão prazeroso. E aí ela tem que parar e pensar, falar, isso não é normal. Eu gostava tanto de fazer isso, parei de gostar. Eu gostava tanto de me arrumar, parei de me arrumar. Eu gostava tanto de bater um papo com tal amigo, parei de querer ter esses momentos. Então, aí acende um alerta. E pessoas que têm familiares com depressão ou que já tiveram depressão, precisam sim ficar mais atentos, porque depressão tem um fator genético. Então, se eu sei, minha mãe tem depressão, minha avó já teve depressão, eu preciso fazer o quê? Estou fadada a ter depressão? Não, eu tenho uma tendência. Então, o que eu preciso? Estar muito atenta no meu estilo de vida. O estilo de vida, ele é o antídoto
para depressão. As pessoas, hoje em dia, pós-pandemia também, a nossa rotina está bem corrida, as coisas estão praticamente voltando à normalidade. Essa rotina de trabalho, casa, às vezes a pessoa não tem tempo de absolutamente nada, isso aí vai potencializando uma depressão, né? Porque passaram-se 5, 10 anos no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa todos os dias, e quando ela acorda, ela se sente perdida ou que o tempo passou rápido demais. Então, como que a pessoa ela consegue mudar esse estilo de vida, sendo que às vezes ela não tem mais tempo? Tem alguma coisa que ela possa fazer e está auxiliando ela a sair desse ciclo vicioso? Pois é, e sempre tem tempo, tá? Como assim, Andelita? Sempre tem tempo, né? Tem gente que não tem. Tem. Se fica doente, não tem tempo? Não vai ter que parar? Vai ter que parar. Só que para curar doenças, para coisas ruins, a gente arruma tempo. Agora, para coisas boas, a gente não arruma tempo. Então, a pessoa ela precisa entender que trabalhar é maravilhoso e nós precisamos trabalhar, né? Se dedicar de fato com afinco. E o trabalho também é uma fonte de prazer. Isso as pessoas esquecem demais. Não é porque a gente começou num trabalho, né, que era, né, quando a gente está começando, a gente não escolhe muito, né? Então a gente tem que pegar ali, assim, diante das nossas necessidades, diante do nível que a gente está, a gente vai se submetendo às oportunidades ali iniciais, vamos dizer assim. Mas se a pessoa ela quer crescer, ela quer oportunidades melhores, então ela vai buscar condições para que isso amanhã aconteça. Mas eu preciso ter satisfação no meu trabalho. Então eu preciso gostar do que eu faço. Você já imaginou isso que você me falou? Eu vou, trabalho, volto em casa, vou, trabalho, volto. Se eu não gosto ainda do meu trabalho, o que é isso? Realmente, aí a pessoa ela entra num burnout, num esgotamento mental, e de fato isso é a abertura para uma depressão, né? A perda de sentido, e não sabe por quê. Mas de fato ela está vivendo para trabalhar. A gente precisa trabalhar para viver. Né? Então, quando a gente lembrar isso, que eu preciso trabalhar para viver e que o meu trabalho ele também precisa ser uma fonte de sustento, mas de prazer, as coisas já começam a melhorar. Então, eu preciso trabalhar, mas eu preciso cuidar de mim. Eu preciso, nem se for 15, 20 minutinhos de uma caminhada. Nem se for 15, 20 minutinhos que eu vou parar e vou fazer uma alimentação quietinha, sem olhar para o celular, sem responder e-mail, sem responder chefe. A gente não precisa de muitas horas para cuidar da saúde, para cuidar do bem-estar. A gente precisa de pequenos momentos ao longo do dia. E isso todo mundo tem. O burnout é uma doença que vem sendo bem comentada também nos últimos anos, né? As pessoas estão cada vez mais entrando. Como que a pessoa adquire? Como que funciona essa doença para quem está nos ouvindo? O burnout, ele é esse esgotamento mental que a gente está falando, né? Então eu me dedico tanto numa coisa só, eu exijo tanto de mim, sem ter uma válvula de escape. Então eu vou me infiltrando demais nesse ambiente de trabalho, é entrega atrás de entrega, é pressão, e muitas vezes não tem ferramentas para enfrentar tudo isso de uma maneira assertiva, né, sem me prejudicar. Então eu não tenho limites, eu não consigo colocar um limite dentro desse trabalho diante das demandas que eu estou tendo ali nesse ambiente de trabalho. Pode ser por dependência, né? Então aquela pessoa tem medo de perder o emprego, então ela não consegue estabelecer um limite, não consegue dizer não. Pode ser por, de fato, falta do que ter em casa. Então assim, eu não tenho nada que está me esperando, eu não tenho uma rede de apoio, não tenho amigos, não tenho família. E aí eu me dedico além da conta. Tem algo que você tocou num ponto agora interessante. As pessoas hoje, muitas pessoas só pensam na carreira, né? Eu tenho que construir meu patrimônio, eu tenho que construir minha carreira, eu penso em relacionamentos ou família, enfim, lá no futuro. Só que às vezes o tempo passa e não dá tempo de construir esses laços, né? E passa muito rápido, muito rápido. Eu falo que tudo na nossa vida tem que ser construído de forma simultânea. A gente não tem o tempo que a gente acha que tem. Claro que na nossa vida terão momentos que a gente vai estar mais inclinado para uma coisa do que para outra.
mas a gente precisa aprender a equilibrar os pratos. Por isso que hoje muitas pessoas estão tendo dificuldades para ter família, para ter filhos. Porque assim, não consigo, é uma coisa só, é uma por vez. Não, é só o meu trabalho. Ah, não, agora é só o meu relacionamento. Não, agora é só... Não dá. Não dá, nós precisamos adquirir ferramentas para lidar com tudo ao mesmo tempo. Como que a gente vai adquirir essas ferramentas? Primeiro, se estudando, se conhecendo, entendendo aonde que eu tenho mais dificuldade, né? Aprendendo a estabelecer uma rotina assertiva que de fato vai favorecer, né, essa particularidade dessa pessoa, porque senão não dá certo. Aí amanhã, vamos falar da mulher. Às vezes a mulher ela se vê com 38 anos, vou falar que é a minha idade, 38 anos, sem filho, sem marido, de repente até com um cargo legal, só que cai no que eu te falei. O que está me esperando lá em casa? Aí eu vou querer ter filho, eu não consigo. Aí eu vou pensar em arrumar um marido. Só que como eu também fui tão sozinha, eu tenho dificuldade de abrir mão da minha independência. Porque vamos combinar, né? A gente ter uma pessoa do nosso lado incomoda. De uma forma bem assim, realista, incomoda. Por quê? Você não tem a tua liberdade, você tem que pensar no outro, considerar o outro. E aquela pessoa que foi aprendendo a ser muito sozinha, ela tem dificuldade de deixar o outro entrar. Por mais que de repente ela queira, mas ela tem dificuldade de deixar esse outro entrar. Porque é um incômodo. Apesar de coisas boas, claro, né? Maravilhoso. Mas é um incômodo. Como que essas pessoas... A gente estava falando em off, você disse essa, que a gente sempre tem tempo, né? A gente tem que arrumar um tempo, enfim. Essas pessoas, vamos usando a sua idade de exemplo, às vezes uma mulher que se dedicou à carreira, um homem que se dedicou à carreira dele, ele está sozinho agora, e ele simplesmente olha para o lado e não tem para quem voltar, a quem recorrer. Às vezes está com uma idade tão avançada que não tem os pais, não tem mais os irmãos, e ela está sozinha na vida. Como que essa pessoa consegue voltar a socializar com outras pessoas? Como que esse processo é feito? O grupo. Quando a gente vai ficando adulto, os nossos grupos vão diminuindo, né? Quando a gente é adolescente, está ali na época da faculdade, parece que a coisa acontece naturalmente. Você não precisa ir atrás, né, de muita coisa. Você conhece o grupo da faculdade, o grupo do clube, o grupo da rua, o grupo a outra sala, o outro curso. E tem vários eventos, é palestra, é congresso, é festa, não é? Então as coisas vão acontecendo. A gente não precisa ir muito atrás ali para participar de um grupo, se você tem uma boa desenvoltura social, né? Agora o adulto já não. O adulto, cada um está vivendo a sua vida. Então, é trabalho, é responsabilidade, é conta, é família, é filhos, é prova, é não sei o quê, e é plano pessoal, é conquista, é viagem. Então, cada um ali tem pouco tempo para se dedicar para fazer novos vínculos. E esse é um grande desafio. Então, o que eu indico para essa pessoa que está nesse momento? Vai atrás de um grupo, encontre a tua tribo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de luta? Vai para luta. Conhece lá, se infiltra num grupo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de correr, vamos correr. Eu gosto de caminhar. Tem tribo para todo mundo. Gosto de andar de bike, tem a turma do pedal. Não fala da turma? Tem a turma do pedal. Vai lá, vai se infiltrar. O erro é a gente pensar que é só conosco. Não, só eu tô assim. Então acabou para mim. Só eu tô assim. O tempo só passou para mim. Ninguém errou do jeito que eu errei. E pode ter certeza que se você está procurando alguém também está procurando. E aí pode ser que case. Só que eu tenho que deixar as portas abertas, né? Eu tenho que fazer a coisa acontecer. Tenho que ir em busca de possibilidades. Se eu ficar em casa fechadinho, a certeza eu já tenho. Ninguém vai lá e fala, e aí, vamos quer sair? Sair hoje? Eu quero agradecer as pessoas que estão comentando aqui. O Fabiano dando uma boa tarde pra gente. O João Aparecido Breviglieri também dando uma boa tarde. João Gobi. A Dona Maria das Graças sempre nos ouvindo. Lembrando que o canal do Fala Monte Alto no YouTube vai estar todas as entrevistas completas lá. Você entra no YouTube, pesquisa todas as pessoas que já passaram por aqui. São quase 100 entrevistas de pessoas que vieram aqui contar um pouquinho da sua história, falar do seu trabalho aqui nos microfones da Rádio Cultura. Andelita, quando que a paixão pela psicologia surgiu na sua vida? Desde sempre eu tive muita curiosidade pelo nosso aparelho psíquico, pelo pensar, pelo sentir. Desde sempre, assim, eu me vejo muito
muito crítica, uma pessoa muito crítica, muito pensadora. Tanto que na época de escola eu gostava muito dos debates de filosofia. Né? Então eu era uma pessoa sempre muito crítica, muito questionadora dos porquês das coisas. Então quando tinha ali possibilidade de participar desses debates de filosofia, então sempre na escola ali eu ganhava. Então tinha, vamos fazer um concurso de filosofia, ganhava para ir participar em outros lugares, tudo. Eu estava ali sempre representando. Então eu sempre gostei muito desses questionamentos, né? E a filosofia, a gente sabe que não chega a lugar nenhum. Então a gente vai questionando e vamos morrer questionando, né? Porque de fato não temos uma verdade absoluta, nunca vamos chegar numa verdade absoluta. E aí eu encontrei a psicologia. E aí a psicologia, sim, ela de alguma forma, ela vai dar uma verdade para esse paciente. Porque nós precisamos dessa verdade. Nós precisamos nos conhecer. Essa é a verdade do paciente. Ele precisa se conhecer para se dominar. Aquilo que eu não conheço, eu não domino. E muitas pessoas, a maioria delas, passam a vida toda sem se conhecer de verdade. Sem saber o porquê eu tenho tal comportamento, por que eu fiz tal escolha, por que eu trouxe tal e tal pessoa para a minha vida, porque eu não colhi tal resultado. As pessoas não se conhecem. Até por falta de conhecimento. Isso é possível? Ainda hoje é. Porque as pessoas associam a terapia com algum tipo de problema, algum transtorno mental, se não é depressão e ansiedade. Ninguém associa ainda a terapia ao desenvolvimento pessoal. Que a gente vai falar no próximo bloco. Agora são 13 horas e 26 minutos, nós vamos para um rápido intervalinho e voltamos já para falar bastante de desenvolvimento pessoal, essa área que as pessoas estão procurando bastante e é extremamente necessário para o mundo atual. Voltamos já para o segundo bloco do Fala Monte Alto. Estamos de volta no segundo bloco do Fala Monte Alto. Mandar um abraço aqui para o Newton Bertielli, conhecido corredor de Jaboticabal. Olha só, tá aqui acompanhando a Rádio Cultura. Mandar um abraço pro Newton, muito obrigado pelo seu comentário. Um abraço também, ele é um querido, faz parte aí do nosso grupo. A gente vai falar depois desse projeto que você vem desenvolvendo, Correndo com a Psico, é isso? Isso, na Corrida com a Psico. Na Corrida com a Psico. A gente tem algumas imagens, a gente vai colocar depois. Mas agora vamos falar um pouquinho de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Eu acho que um ponto que as pessoas estão confundindo muito é o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento, não sei se essa seria a palavra correta, mas desenvolvimento estético. Elas acham que para estarem bem, elas precisam estar extremamente bonitas, se vestindo bem, tudo aquilo. Uma coisa tem correlação com a outra ou não necessariamente? Essa confusão ela não pode acontecer, né? Claro que eu gosto de dizer que o nosso corpo ele é reflexo da nossa mente. Então, a nossa mente, o nosso corpo, ele está em contato direto. Um influencia o outro, então nós percebemos como é que está essa mente através do como está esse corpo. Tá? Um corpo que está adoecido, a mente está adoecida, você pode ter certeza, de alguma forma. É uma comunicação. Nós comunicamos através do nosso corpo. Agora, realmente, essa diferença é nítida, não pode acontecer. Desenvolvimento pessoal é trabalhar pontos fortes, né? Então, aprimorar aquilo que já está bom, que nós já temos ali como potencialidades, e olhar para deficiências a fim de melhorar alguma coisa. Todo mundo tem pontos fortes e não tão fortes. Então a gente vai olhar tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal. Então eu preciso chegar mais longe na minha vida profissional. Eu preciso entender então as minhas potencialidades, se eu estou no lugar certo, se de fato o meu trabalho está favorecendo esse despertar das minhas potencialidades, ou diante de uma escolha eu preciso desenvolver outras áreas, outras características e habilidades, e na vida pessoal também. Então, o que está dificultando a criação do vínculo? Por que eu não consigo criar um vínculo saudável? E por aí vai, né? A minha relação com o meu filho, com o meu marido, com o namorado. Então, a gente vai criar e melhorar habilidades e ferramentas, tá? Agora, a relação com a estética.
Muitas vezes existe ali uma necessidade de camuflar aquilo que tem internamente através daquilo que se vê. Então, a pessoa que ela está obesa, por exemplo, ela quer de toda forma emagrecer, tanto que a gente está vendo aí, né, essa enxurrada de canetinhas e pessoas que estão emagrecendo de um dia para a noite desta forma e sem considerar qualquer prejuízo. Eu quero emagrecer a qualquer custo. E você pode ter certeza que 90% não é por conta de saúde, é por conta de estética. Só que as pessoas não estão entendendo que aquele corpo obeso tem uma mente obesa atrás dele. Então, se eu pensar só de forma estética, eu estou desenvolvendo esteticamente. Eu estou saindo de um corpo obeso e estou entrando num corpo mais magro. Isso, para mim, não é desenvolvimento. Ela está camuflando, né, de fato. Ela está se enganando porque ela olha no espelho, ela realmente perdeu peso, mas só que a mentalidade dela ainda não mudou. Então ela vai continuar consumindo os mesmos alimentos, na mesma quantidade. Provavelmente aquele resultado que ela conseguiu, ela vai perder ao longo do tempo, né? Com certeza, com certeza. Então, tudo é um processo na nossa vida. Se a gente quiser resultados rápidos, isso não vai se manter. Isso é algo assim, pode escrever o que eu estou falando. Resultados rápidos não se mantêm. As pessoas precisam entender que o corpo é um resultado de uma mente. Para eu ter um corpo saudável, um corpo atlético, um corpo magro, eu preciso ter essa mente que sustenta esse corpo. Se eu não entender que o meu corpo vai refletir como a minha mente está, eu vou errar muito. E aí eu preciso fazer o quê? Desenvolver essa questão, trabalhar o desenvolvimento pessoal para que, de fato, isso seja refletido no meu corpo. Aí sim. Essa questão do desenvolvimento pessoal na área profissional, você trabalhou 5 anos isso no RH. Tem pessoas que têm certas habilidades que às vezes elas não conseguem identificar, né? Elas estão em setores errados de várias empresas, não conseguem se adaptar porque às vezes ela era para estar em outro lugar fazendo outra função. Como que essas pessoas conseguem identificar que estão no lugar errado ou estão exercendo algo de errado? Sei lá, citando um exemplo, alguém é um bom comunicador, mas colocaram ele para simplesmente não falar com ninguém dentro de uma empresa. Como que isso é feito? Como que a pessoa sai desse ambiente ou muda de ambiente? Pois é, isso é interessante, porque a pessoa ela só vai explodir, ela só vai ter a chance de colher realizações e crescer profissionalmente se ela estiver bem colocada, se ela estiver num ambiente que vai favorecer essa desenvoltura, né? Primeiro, ela tem que se conhecer, não tem outra forma. Não é você que vai falar para mim as minhas potencialidades. Não é tua responsabilidade. É a minha responsabilidade identificar isso em mim e falar, bom, peraí, então eu preciso, que nem um jogador, eu sou atacante. Não posso estar na defesa. Não tem, as minhas habilidades é para ataque. Como que eu vou identificar isso? Primeiro, testando. Então a gente primeiro tem que se conhecer e testar. Ah, eu fui lá, joguei, deu certo. Quais são os meus resultados? As pessoas precisam aprender a se arriscar. Ah, eu fiz isso. Fique atento ao que você está sentindo ao fazer aquilo. Fiz isso. Qual foi o meu resultado? Foi bom? Quanto de esforço que eu coloquei ali para de fato sair bem aquele negócio? Né? Ah, não, me esforcei demais, foi muito difícil, não consegui, foi um saco para mim. Provavelmente não é aquele caminho que você tem que ir. Ah, não, nossa, percebi que aquilo lá é meu. Nossa, mas foi tão legal. Me desenvolvi assim, foi fácil, foi gostoso, foi fluido, apesar de repente ser algo que exija bastante, mas gostei, fiquei tão satisfeito. Me encontrei, é ali. Então a gente tem que aprender a arriscar, não ter medo de arriscar, né? E claro, e estar consciente. O estar consciente é muito importante. Como é que aquilo me afetou? Quais foram os sentimentos que surgiram diante de tal atividade, diante de tal demanda, diante de tal realização? É o autoconhecimento que vai fazer com que a gente se posicione e se coloque no melhor lugar. Se eu perceber que eu estou no lugar errado, eu vou ter que dar um jeitinho de me recolocar no mercado. Então, às vezes não dá imediatamente. Mas como tudo é um processo, nós vamos ir atrás de aprimoramento,
de curso, se for necessário. Nós vamos pleitear, é aquela história, né? Quem não chora não mama. Ó, fulano, dá uma oportunidade para eu começar aqui, porque aqui é aqui que meus olhos brilham. Eu tenho certeza que aqui eu vou conseguir te dar muito mais do que onde eu estou. Bacana demais. Temos aí algumas imagens que o Caí e o Geminha vai colocar pra gente. Pode colocar a primeira aí, fazendo o favor. A Andelita vai comentar pra gente aqui. Vamos lá. Só um minuto. Essa daí é do seu consultório? Isso. Esse é do meu consultório atual. É dali que eu atendo o mundo todo. Como eu te falei, depois da pandemia, eu saí totalmente do atendimento presencial e fui para o atendimento remoto. Então hoje, é engraçado, mas antes da pandemia, os meus pacientes eram praticamente 100% de jabuticabal. Hoje não. Hoje eu acho que, vamos falar, uns 10% deve ser de jabuticabal. O restante é tudo espalhados pelo país e até mesmo fora dele. Eu tenho muitos pacientes que estão fazendo residência fora, pós-doc fora do país, então vão fazer aquele sanduíche e a gente se mantém em atendimento. Então tem pessoas que estão no Canadá, nos Estados Unidos, que estão na Dinamarca, França, e aqui em toda a região também, Monte Alto, Matão, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio Preto, até Palmas. Tem vários pacientes de Palmas, né? Barra do Garças, Curitiba não, Mato Grosso, Cuiabá. Atende o país todo e praticamente vários países do mundo. O atendimento ou acompanhamento, a pessoa ela fica por um período até às vezes se curar ou se sentir melhor. Como que é feito isso? Isso às vezes a pessoa ela fica, não, eu vou ter sempre a minha psicóloga do lado para sempre tem alguém que vai estar me apoiando, vai estar me auxiliando, vai estar conversando comigo. Como que funciona isso? Na psicanálise, nós não falamos de alta. A psicanálise entende o indivíduo como um ser dinâmico. E nós sempre temos o que tratar, o que melhorar. Então não falamos de alta, né? Falamos de fato ir atendendo esse paciente enquanto aquilo fizer sentido para ele, tá? Eu tenho pacientes há mais de 10 anos comigo, né? Tenho pacientes que tiveram ali uma vida um pouco mais curta, 2, 3 anos, mas na maioria, tá? Os meus pacientes são duradouros. Estão comigo assim há muito tempo. Então é muito particular. Mas o vínculo que nós criamos é um vínculo muito especial. Antigamente se restringia um pouco desse vínculo. Não era permitido ali dentro da psicanálise essa relação. Eu falo de amor, porque para mim o que cura é o amor. Então eu estabeleço um vínculo de amor com o meu paciente. No ponto, claro, que isso não atrapalhe o processo terapêutico. Mas para mim, a cura, ela vem através do amor. Então, hoje nós criamos um vínculo, apesar de você ver que, né, de ser remoto, mas um vínculo assim especial. Então, eu me emociono, eu vibro, a gente luta junto, conquista junto, e assim, é maravilhoso. Com certeza, e é um trabalho que muda realmente a vida das pessoas, né? As pessoas evoluem de fato, né? E muda a minha também. Você aprende muito com os pacientes também. Nossa, né? Demais, demais, demais. Eles me ensinam todos os dias. Então, ao mesmo tempo que eu falo que eu curo, né, que eu sou essa ferramenta de cura, eu também sou curado. Olha só, trabalho magnífico. A gente vai para mais um intervalinho, depois a gente volta falando do seu projeto, o seu hobby, o projeto, enfim. Maravilha. A gente vai falar um pouco sobre a corrida e como a corrida faz a diferença na vida das pessoas também. Muito, o Na Corrida com a Psi. É isso aí, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Fala Monte Alto, recebendo Andelita de Paula, psicóloga, psicanálise lá da cidade de Jaboticabal, está contando um pouquinho aqui da sua experiência, ensinando e trazendo muito conhecimento pra gente. Andelita, conta pra gente como que a corrida também entrou na sua vida, como que você tá com esse projeto lá na cidade de Jaboticabal. A gente vai colocar algumas imagens já já de tudo isso que você vem fazendo lá. Conta pra gente um pouquinho de como a corrida transformou a sua vida. Bacana, a corrida é muito especial pra mim. A corrida, eu falo que foi a herança que meu pai me deixou.
E falar de corrida, eu me emociono todas as vezes. Porque falar de corrida é falar do meu pai. E eu perdi meu pai há mais ou menos 4 anos de câncer. E aí, durante todo o tratamento dele, né, depois que a gente descobriu, ele continuou em tratamento ali uns 3 anos. E aí é aquela imersão, né? E na doença, e busca tratamento, e tenta se alimentar de esperança, mesmo sabendo que não há como, né? Então, até o falecimento dele foi muito sofrimento para mim. E como eu disse anteriormente, o nosso corpo mostra como a nossa mente está. E o meu corpo estava destruído. Eu estava muito magra, fraca, e como a minha mente estava destruída. E aí teve um dia, já ele sem se locomover, né, já de cama, nos seus últimos dias, ele falou assim para mim, falei, Andelita, o que eu mais queria agora era poder sair daqui e correr. Era o que eu mais queria, era sair correndo. E isso gravou. Foi praticamente a última frase que ele me disse. E depois eu me despedi dele, né? E passou. E um tempo eu estava em casa, eu falei, bom, eu vou sair para andar. E saí para andar. E fui andando. E no meio dessa andança minha, saí assim, sem pensar em nada. Me veio uma vontade de correr. Do nada, eu nunca tinha corrido. Sempre fui muito ligada ao esporte, mas nunca corri. E comecei a correr. Quando eu comecei a correr, me veio essa sensação tão boa. E veio essa frase que ele me falou no final. E aí, naquele momento, olhando assim a rua, sabe que a gente corre na rua, né? Eu olhava a rua, encontro ao céu. E ali, eu via ele me esperando, ali naquela imensidão do asfalto com o céu. E eu via ele lá, me esperando. E ali eu percebi que ele estava comigo, naquele momento, naquela atividade. Então, para mim, a corrida é uma conexão com o meu pai. E é tão especial. Então, quando eu corro, eu nunca corro sozinha. Ele sempre está comigo. Olha só, nós temos algumas imagens, o Caio vai colocar pra gente, ó. Olha aí. Aí foi uma superação gigantesca. Eu fiz 21 quilômetros aí, em São Paulo. Aí foi na cidade de São Paulo. Foi. Para as pessoas que não têm familiaridade com a corrida, 21 quilômetros é uma meia maratona, né? A pessoa já tem que estar bem preparada para conseguir correr. Muito, né? Preparada. Então aí eu já vinha vivendo a corrida já há um tempo. Meu corpo já estava forte, resistente, já tinha ressignificado essa dor e transformado ela em superação, em movimento. Foi minha primeira corrida. Foi já lá na cidade de Jabuticabal? Foi aqui em Jabuticabal, na Calipau, foi minha primeira. Eu estava fraca, um corpo magro, exalando dor. Ali não era só a dor física que eu estava sentindo, não. Era a dor emocional mesmo. Arrebentada por dentro, né? E a outra foto, de fato, mostrou toda a minha superação. Como eu me reergui e, como eu disse e confirmo, o nosso corpo é o reflexo do como está a nossa mente. Então, aquela foto ali demonstrava, de fato, como a minha mente tinha se tornado tão forte, tão resistente. E o meu corpo estava refletindo aquilo. Então, eu fechei 21 quilômetros bem, forte, feliz. A hora que eu cruzei aquela linha, eu falei, eu sou meia maratonista. E eu cheguei junto com o meu pai ali. Olha só, tá aí o antes, né? E agora a foto da superação. A gente percebe a fisionomia, o físico bem evoluído, bem desenvolvido, depois de passar por esse período difícil. A gente percebe que a corrida ela é uma válvula de escape muito grande das pessoas, né? As pessoas têm se encontrado na corrida, têm se livrado de várias sensações de ansiedade e tudo mais através da corrida, né? É verdade. A corrida ela é uma válvula de escape muito boa. Ela é um ponto de equilíbrio. E ela é um ponto de
de fortalecimento. Por quê? Você, conforme vai se desafiando, você vai vendo o quanto você é capaz. Isso vai te alimentando de uma forma que a tua autoconfiança vai te movendo. Então, antes, você não corria 500 metros. Aí você vê que, de repente, você correu 1 quilômetro sem parar. Você fala, meu Deus, mas é sério isso? Eu consegui? Não acredito. Então, isso vai te dando um ânimo, um fortalecimento, uma motivação, e vai te fazendo você levar tudo aquilo que você precisa, essa resiliência, essa força, esse enfrentamento, essa crença em si mesmo, para fora da corrida. Então você leva tudo isso para sua vida pessoal, você leva tudo isso para o seu trabalho, tanto que hoje, se você vê grandes CEOs, grandes empresários, grandes atletas, inclusive o próprio Ayrton Senna, né? Ele também corria. E ele, não só como preparo físico, mas também como válvula de escape. Porque a corrida, ela transforma. A corrida transforma vidas, assim como transformou a minha. E por isso que surgiu, de fato, né? Há 1 ano, mais ou menos, que em maio, deu 1 ano Na Corrida com a Psy. Surgiu esse desejo de levar a corrida para mais e mais pessoas. Porque se ela transformou a minha vida, juntamente, claro, com todo o meu conhecimento da área da psicologia, se transformou a minha vida, pode transformar a vida de muita gente. A gente tem algumas imagens aí do projeto, várias pessoas com você aí também. E o interessante é que a corrida é uma válvula de escape boa, né? Diferente da compulsão alimentar, que às vezes a pessoa vai comendo para fugir da sua realidade. Na corrida, ela, além de está melhorando fisicamente, ela melhora psicologicamente, né? Com certeza. Essa foto foi o nosso primeiro encontro em Jaboticabal. Então, um grupo menor de pessoas, né? Mas que estavam ali acreditando no projeto desde a primeira vez. E hoje esse grupo ele expande para além de Jaboticabal. Então, nós temos um grupo aqui, um grupo ativo na cidade de Monte Alto, com as nossas representantes maravilhosas, porque eu falo que a gente nessa vida não faz nada sozinho. A gente pode ir até mais rápido sozinho, mas mais longe a gente vai com boas pessoas do nosso lado. E eu, graças a Deus, tenho muitas boas pessoas do meu lado. Então, aqui na cidade de Monte Alto, tem a Cris e a Jéssica, que são as nossas representantes. Então, elas comandam aqui o grupo. E temos também em Jaboticabal, que eu tenho uma representante lá também, para quando eu não posso estar lá. Então, eu tenho a Cris também lá em Jaboticabal. Tenho em Ribeirão Preto. Então, eu tenho a Miriam também lá em Ribeirão Preto, que me representa. E eu tenho a Shirley lá em Joinville, que também me representa e que comanda o grupo de lá. Olha só que bacana. E todo mundo se reúne num grande grupo de WhatsApp, né? Que é onde a gente troca ali dicas, reflexões, tanto da área emocional, né? Tanto da área de corrida, de fortalecimento. Então, nós estamos sempre em contato. Temos mais imagens, olha aí, olha o tamanho aí. Do grupo. Olha como a gente evoluiu, cresceu, olha o tanto de pessoas que nós conseguimos mobilizar. Que é o que eu falei, a gente não vai longe sozinho. A gente precisa de pessoas. Isso é lá em Ribeirão Preto, né? Isso é lá em Ribeirão Preto. Esse é lá no Parque Raia, o nosso último encontro, que foi agora em maio. Então, envolveram muitas pessoas lá no Parque Raia. Nós tivemos um belo aquecimento também, com uma parceria maravilhosa. Então, nós temos, além desses eventos que acontecem mensalmente, a gente faz parcerias com outros profissionais que oferecem outras atividades extras. Então, nós já tivemos dança, tivemos yoga, tivemos hitbox, meditação. Então, agora nós vamos ter defesa pessoal esse sábado para a mulherada. Então, um tema tão atual, né, tão necessário, a mulher saber se defender, saber sair de situações de agressão, de risco, né, saber se posicionar tanto fisicamente, de técnicas, mas também emocionalmente. Então, sábado, lá na Aliança, com a professora Raquel,
que dá aula de jiu-jitsu. Então nós temos, graças a Deus, assim, muitas parcerias, pessoas que estão conosco, que favorecem o grupo através também dessas aulas que vão oferecendo pontualmente ali durante o mês, né? Além dos nossos encontros de corrida. Então é de fato ali proporcionar para esse integrante a vivência no grupo, que é o que a gente falou, de você não estar sozinho, você investir em vínculos, né? E vínculos certos, pessoas que estão ali para acreditar em você, para te impulsionar, para falar, não, você pode mais, vamos lá, te impulsionar. E pessoas que vão estar trabalhando a saúde física através do movimento e a saúde emocional através desses vínculos. A gente sempre faz um cafezinho da manhã pós-treino, troca, então tem ali essa resenha gostosa, né? As pessoas vão combinando de treinar também fora dali. Então, o vínculo é maravilhoso. E nós vamos ensinando, né, e dando dicas para essas pessoas também no grupo a cuidarem desse emocional. Então, aprenderem a se escutar, aprenderem a colocar limites, aprenderem a praticar o autocuidado. Então, aqui é um apanhado global da saúde física, emocional e social. E o mais interessante é que o primeiro passo foi dado por você e olha só a quantidade de pessoas que estão sendo atingidas através do seu primeiro passo, né? Através de uma inspiração que o seu pai te deu. Pois é, isso assim me enche assim, de alegria, de gratidão. Nossa, eu não consigo nem explicar, mas assim é fantástico. Eu faço isso com amor, não tem custo, né? Então é um projeto social mesmo, sem custo, para você fazer parte do nosso grupo e usufruir disso tudo, não tem custo algum, né? Só de fato o desejo de estar ali. Como que as pessoas podem participar? Elas têm que entrar em contato com você ou elas podem aparecer na onde vocês fazem o encontro? Como funciona? Pode. Elas podem tanto aparecer lá no dia e horário marcado, né? Ou também já entrarem no nosso grupo através do link que eu sempre deixo na bio do meu Instagram. Então é @Andelita Psicóloga. Ali vai ter um link direto que você vai cair dentro do grupo do WhatsApp. E ali você vai acompanhar tudo isso que nós falamos, né? Agora a pessoa, fiquei sabendo, ou uma amiga chamou, vamos lá. Pode ir, tanto nos eventos extras, quanto nos encontros de corrida, né? É só chegar, que vai ser muito bem-vinda, vai ser acolhida, vai se sentir pertencida, viu? E não é só para mulheres, não. Homens também, inclusive o Newton aí que deu um alô para nós, ele também faz parte. O Newton acabou de mandar um comentário aqui, a falar nele agora, ó. O Newton fala assim, ó, parabéns pelo programa e falar da Andelita é gratificante. Nesse primeiro encontro a felicidade de estar presente e ver esse grupo crescer. Ela está levando a vida, autoestima, coragem, determinação para muitas mulheres e todo o grupo, que cresça cada vez mais e isso não tem preço. O Newton escreve aqui para você. Olha agora. Só, o Newton é uma graça, é uma inspiração. Ele é um corredor nato, tá ele e a mulher dele lá, firmes e fortes, inspiram, colaboram, é uma pessoa que sempre tem assim algo positivo para falar pra gente. E é essas pessoas que a gente tem que estar por perto. A gente tem que trazer boas pessoas, ter bons vínculos na nossa vida. Então, Newton, obrigada, gratidão por fazer parte disso tudo. Olha só. Temos mais algumas imagens ou acabou? Era somente aquelas imagens mesmo. Nosso tempo infelizmente está acabando. Andelita, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Foi gratificante. Aprendemos bastante. Grandes inspirações saíram daqui hoje. Várias pessoas estão se sentindo até melhor de te ouvir aqui no programa Fala Monte Alto. Os microfones estão abertos. Você pode mandar recado, abraço. Fique à vontade. Deixar os seus contatos para as pessoas que queiram te procurar também. Fique à vontade. Obrigada, Lucas. Eu agradeço a oportunidade. Como eu falei, sempre é muito bom usar esses momentos para a gente estar próximo, né, das pessoas, levar boas palavras, informações. Essa troca é valiosa. Então, obrigada pelo convite. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Se quiserem falar comigo diretamente, lá no meu Instagram, @Andelita Psicóloga, tem ali o link direto do meu WhatsApp para falar comigo pessoalmente, se quiserem saber sobre o tratamento, né, o acompanhamento de psicoterapia. Se quiserem entrar diretamente no grupo, também tem o link lá direto para o grupo. Então, fico aqui à disposição. Se surgiu alguma dúvida, né, também de tudo que nós falamos, podem entrar em contato comigo, que eu adoro contato com vocês.
Então é muito, muito gratificante. Obrigada, Lucas, e espero até a próxima, né? Com certeza. Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer o pessoal da técnica ali, que são seus conterrâneos, são lá de Jabuticabal também, o Geminha e o Caê. Obrigada, é toda a equipe. Todos que estão nos acompanhando aqui, todos que comentaram. Newton, um grande abraço por ter participado aqui da nossa transmissão. Quero agradecer ao Matias, que é responsável pelo canal oficial do Fala Monte Alto. Todos os nossos ouvintes e patrocinadores, um forte abraço e até mais. Até mais.